Oi, gente, boa tarde. Essa é a primeira aula de monitoria de introdução à microeconomia e eu vou resolver algumas questões da lista 1, as questões 2, 5, 9 e 21. A questão 2 diz o seguinte: por que os formuladores de políticas devem pensar sobre os incentivos? Devido ao princípio 4 dos 10 de microeconomia, que afirma que as pessoas reagem a incentivos, que pode ser um incentivo no sentido de recompensa ou de punição. Por exemplo, o aumento no nível de preços de um produto é um incentivo em vários setores da economia. No livro do Menkyo, ele dá um exemplo das maçãs, que se o preço da maçã subir, as pessoas vão optar por comer menos maçãs, enquanto que os fazendeiros, que vendem maçãs, podem decidir contratar mais trabalhadores e colher mais maçãs. E outro exemplo também é o imposto sobre a gasolina, que pode ser um incentivo na compra de carros menores que consomem menos gasolina. A questão 9 diz o seguinte: um trabalhador médio do Brasil produz 30 gramas de soja em 20 minutos e 30 gramas de café em 60 minutos, enquanto um trabalhador médio no Peru produz 30 gramas de soja em 50 minutos e 30 gramas de café em 75 minutos. Quem possui vantagem absoluta e quem possui vantagem comparativa na produção de café? Para descobrir quem tem a vantagem absoluta na produção de café, nós temos que ver quem é mais eficiente na produção desse bem. O trabalhador brasileiro leva 60 minutos para produzir 30 gramas de café, enquanto o trabalhador peruano leva 75 minutos. Como o trabalhador brasileiro é 15 minutos mais rápido na produção na mesma quantidade do mesmo bem, nós podemos dizer que o Brasil tem uma vantagem absoluta na produção de café. Já para analisar a vantagem comparativa, nós temos que ver de quanto cada trabalhador está abrindo mão para produzir a mesma quantidade, ou seja, analisar o custo e oportunidade. O Brasil produz 30 gramas de café em 60 minutos. Como ele produz 30 gramas de soja em 20 minutos, nesses mesmos 60 minutos, ele deixa de produzir uma quantidade X de soja. Então, fazendo a regra de 3, a gente encontra 90 gramas de soja, ou seja, para o Brasil, 90 gramas de soja é o custo de oportunidade de produzir 30 gramas de café. No caso do Peru, é o mesmo raciocínio. Para produzir 30 gramas de café, ele leva 75 minutos. Então, quanta soja ele poderia produzir nesse mesmo período? Fazendo a regra de 3, a gente acha 45 gramas de soja, que é o custo de oportunidade para o Peru. Então, comparando os custos de oportunidade do Peru e do Brasil, o Peru possui uma vantagem comparativa na produção de café, já que o custo de oportunidade dele é menor. A questão 21 diz o seguinte: de acordo com a teoria da ciência econômica sobre os conceitos econômicos levados em conta nas decisões individuais, analise. O item 1 diz o seguinte: o trade-off é entendido como o termo que define uma situação de escolha conflitante, ou seja, quando a ação econômica visando a resolução de determinado problema acarreta inevitavelmente outros problemas. O item 1 é verdadeiro, um trade-off realmente é uma situação de escolha conflitante. O item 2. O custo de oportunidade é aquilo que o agente econômico deve ter de recompensa para abrir mão de algum consumo. O item 2 está errado porque o custo de oportunidade não é algo que você ganha, como ele diz que é uma recompensa. Não é o que você ganha por abrir mão de alguma coisa, e sim algo que você perde por abrir mão de algum insumo. Por isso que é o custo de oportunidade. Já o 3 diz o seguinte: a mudança marginal é um pequeno ajuste incremental em um plano de ação, não revestido de racionalidade econômica. O item 3 está errado, aliás, em partes. Uma mudança marginal realmente é um ajuste incremental, mas o erro está no final. Porque na microeconomia nós sempre temos que supor que os indivíduos são racionais nas suas escolhas. Então está errado. Já o item 4 diz o seguinte: o incentivo é algo que induz os indivíduos a agir, tal como a perspectiva de uma perda ou recompensa. Tá certo também é a definição de incentivo, igual a do livro, inclusive, do Menkyo. Então, tá correto que se afirma no item 1 e 4, ou seja, o item D é a resposta correta. A questão 5 diz o seguinte: considere um país que produz apenas bens primários e industriais.
Considerando o conceito de fronteira de possibilidade de produção FPP, assinale a afirmativa incorreta e justifique. Então, analisando as alternativas, o item A diz que o país alcança o máximo de eficiência quando produz uma combinação dos dois bens exatamente sobre a FPP. Tá correto, nós sabemos que qualquer ponto na FPP é um ponto máximo de eficiência. O item B diz o seguinte: se o país está abaixo da FPP, ele está usando uma dada combinação de insumos produtivos e tecnologia de forma eficiente. Tá errado. Nós sabemos que qualquer ponto abaixo da FPP é um ponto de produção ineficiente, visto que ele podia estar produzindo mais do que está. Por exemplo, se fosse nesse ponto aqui, é um ponto de produção ineficiente. A C diz que o país se depara com um trade-off entre produzir mais bens primários e industriais. É verdade também, produzir mais de um bem significa produzir menos de outro bem, sendo então um trade-off. A D diz que, expandindo o uso de todos os fatores produtivos, o país consegue produzir além da FPP. É verdade, num cenário de expansão tecnológica, a empresa poderia deslocar sua fronteira de possibilidade de produção e produzir além dessa atual fronteira de possibilidade de produção. Então, o item D também está correto. E é isso, pessoal. Obrigada pela presença de vocês.